e você tem filho debaixo da tua autoridade, se você tem aluno debaixo da tua autoridade, você tem operários debaixo da tua autoridade, você só vai exercer autoridade enquanto aquela autoridade estiver delegada a seu favor. Eu gosto de usar a figura militar. O militar, ele pode ter muito conhecimento e saber exercer liderança, como um oficial, como um graduado, mas essa liderança só vai ser exercida de fato se for publicado no Diário Oficial do Estado ou da União a competência daquela pessoa para exercer determinado cargo militar. Exemplo, tem lá um capitão, comandante de uma companhia de polícia militar. Aquele capitão, na verdade, não tem autoridade nenhuma sobre um determinado grupo de militares. Mas quando aquele que detém o poder, então, nós temos no nosso país o chamado poder executivo. O poder executivo emana das mãos de quem vota, do povo. O povo vota no governador. O governador, então, recebe poder para governar. Vocês estão entendendo isso? Ele tem todo o poder para governar, mas ele delega o poder de polícia que ele tem para aquele capitão. Então ele publica num diário oficial, numa escritura: a partir de agora, o poder que eu tenho, eu passo para aquele capitão. E então aquela tropa, aquela guarnição, aquela companhia fica debaixo da autoridade do capitão, porque aquele capitão, ele funciona como se fosse o governador. Quando a presidente da República, o presidente da República, delega ao ministro de Estado a sua autoridade para exercer poder relativo à saúde, relativo às cidades, relativo à segurança, relativo à educação, aquele ministro, ele passa a funcionar como se ele mesmo fosse o presidente. Vocês estão entendendo até aqui? Quando Jesus dá autoridade para você como pai, você empresta o nome de Deus. Deus não é o Pai nosso que está no céu? Não é isso? Um pai recebe a mesma autoridade que Deus Pai tem para fazer o bem, não é isso, gente? Só que o pai pode fazer o mal. Deus dá liberdade e Ele quer que o pai abençoe, mas um pai pode amaldiçoar. Autoridade, gente, é um princípio que vai de encontro àquilo que a gente imagina e vê no nosso mundo. Por quê? Porque as autoridades, em geral, nos massacram e usam desse poder para obter para si mesmos, para obter para a própria pessoa prazeres e lidar com aqueles que estão abaixo dele com muita opressão. Mas o reino de Deus não é uma democracia. Gente, como é que funciona a democracia? A democracia, você escolhe o destino. Você escolhe a quem você quer obedecer. Nós somos um país democrático. E como nós vivemos num país democrático, se você não gosta do governador, se você não gosta do prefeito, sabe o que você faz? Você não vota nele. Aliás, ainda que você vote contrário ao governador, e esse governador que você quis eleger, ele não foi eleito, e você não quer ficar debaixo do governo dele, você simplesmente pega a sua mala e vai morar em outro estado da federação. Você não quer se submeter ao prefeito e às ordens do prefeito, pega a sua mudança e vai morar em outra cidade. Você não gosta da autoridade exercida pelo pastor da igreja, você pega a sua carta de transferência e vai congregar em outra igreja. Esse é o princípio democrático.
No reino de Deus, não. No reino de Deus, Deus é rei. Não funciona como uma democracia que diz: eu obedeço se eu quiser, quando eu quiser. Se eu não quiser obedecer, eu vou embora para obedecer outra pessoa. Não funciona assim. O reino de Deus, existe um rei, e o rei tem um propósito, e ele quer levar o seu reino para um lugar de vitória. Amém até aqui? Vamos lá. Quando a gente fala sobre ficar debaixo das asas, autoridade não é superioridade. Autoridade existe para uma função. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação a si mesmos. A autoridade vem de Deus, gente. É uma instituição. Qualquer autoridade, por pior que seja, ela sempre vai ser melhor do que nenhuma autoridade. Qualquer autoridade, por mais ímpia que seja, isso é um princípio, vai ser sempre melhor do que o caos e a anarquia. Você não concorda com a mamãe, você não concorda com o papai. Já reparou que papai e mamãe têm um discernimento de autoridade? Você fala assim: mãe, eu quero ir numa festa. Aí a mãe diz: não vai, aquele lugar não é para você. Mamãe, eu gostei de uma moça, eu posso namorar ela? Não pode, ela não é uma moça para você. Aquele rapaz não é o rapaz para você. Ah, mãe, eu vou na festa. Meus amigos vão estar na festa. Todas as pessoas boas vão estar na festa. E eu vou à festa. E aí a mãe diz: não vá. A mamãe e o papai são aquele enorme guarda-chuva que estão te protegendo. Enquanto você obedece eles, o mal não te toca. Você está debaixo das asas protetoras. Quando a filhinha sai da festa, debaixo da proteção e vai para a festa, a mamãe diz: olha, se você for, alguma coisa ruim vai acontecer. Não vai. E a menina vai, e ela desobedece, vai na festa, e aí acontece a tragédia, acontece a miséria, e ela volta: mãe, tu tem uma boca. Você tem uma boca, joga, lança essa boca para lá. Na verdade, a mamãe não tem boca, a mamãe tem autoridade. Toda autoridade é instituída por Deus para proteger. A função primeira da autoridade é guardar. A função primeira da autoridade é colocar um limite protetor. Jó, ele está debaixo da autoridade de Deus. Não há ninguém como Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E ele pergunta para Satanás: viste meu servo Jó? Ele diz: também. O Senhor colocou Sebe é uma muralha protetora intransponível. Você colocou Sebe em volta dele. O mundo espiritual reconhece a autoridade protetora de Deus na sua vida quando você obedece. O mundo espiritual reconhece. Satanás, ele viu: viste meu servo Jó? Ele falou para Deus: você está me manipulando, Deus. Você cercou ele com uma proteção. Agora tira a proteção dele. Tira a proteção dele. Tira tudo dele. Para ver se ele não vai blasfemar de ti. Aí Deus prova Jó. E tira então a Sebe. Satanás vem e acaba com ele.
Vieram os sabeus e levaram os camelos. Bois lavravam, jumentos pastavam, e eles também são arrebatados. Vem um vento do Oriente, cai e leva os filhos dele à morte. A proteção vem por causa da autoridade. Você conhece a história de Jó? Depois Deus restaura Jó. Mas Deus está dizendo para a gente que a gente pode ser provado, mas enquanto você estiver debaixo da autoridade de Deus e permanecer fiel a essa autoridade, Ele te cerca. Toda a autoridade vem do Pai, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. O povo de Israel está falando aqui para Samuel, que haverá um rei para governar. Haverá um rei, o qual nós devemos submissão e que vai nos levar à vitória. Reparem uma coisa, quando você pega os reis de Israel, a partir de Saul, a partir de Davi, a partir de Salomão, a partir de Roboão, e ali o reino se divide, se torna reino de Israel e reino de Judá. Os reis faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Os reis, quando a Bíblia comenta, o livro de Crônicas é um editorial, o livro de Reis é a notícia, o livro de Crônicas é o editorial, o Reis ele conta a história, o editorial ele dá opinião. Então ele fala, isso pareceu mal aos olhos do Senhor, e ele se desviou do seu pai, conforme Jeroboão, e cometeu todas as abominações, apesar da impiedade dos reis de Judá. Não havia ninguém em Israel que não reconhecesse a autoridade que aqueles reis tinham. Saul foi um rei que se lambuzou da autoridade. Tu eras pequeno e eu te fiz rei sobre Israel. E depois que ele é rejeitado pela sua desobediência, ele persegue Davi. E Davi passa a fugir. E num determinado momento da história, Davi está dentro de uma caverna, num lugar chamado Engedi, ou Engedi. E ali ele está escondido. Imagina, a caverna era a casa de Davi. Quem que entra na casa de Davi? Saul. E Saul está numa posição muito fragilizada, porque Saul está com dor de barriga. E ele entra, e aí os amigos de Davi cutucam ele e dizem, é o dia que Deus te prometeu. Acaba com ele, mata ele. Davi, eu não. Ele é ungido do Senhor. Ele é a autoridade do Senhor. Gente, pensa num camarada querendo te matar. Saul colocou um esquadrão da morte atrás de Davi para matar ele. Ele podia falar, não, foi legítima defesa, ele queria me matar, eu matei ele. Davi diz, não. Mais do que ser rei em Israel, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Você precisa entender que pior que seja a autoridade sobre você, Deus vai usar pessoas ruins, Deus vai usar pessoas iníquas para retirar a escória de você, para te purificar, para que você aprenda a perdoar, para que você seja humilhado. Você só vai crescer em Deus se você for humilhado. O reino de Deus não é para poderosos, o reino de Deus é para pedras queimadas, é para gente que foi torrado, é para gente que passou no fogo, é para gente que foi retirada a sujeira deles. Não se importe com a iniquidade do governante, ore por ele, ore por ele. A Bíblia não nos autoriza de maneira nenhuma a quebrar a autoridade.
quem quebra a autoridade, gente, é Deus. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21:1. E eu endurecerei o coração do faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Há uma ideia de que Deus perdeu o controle. Abacuque olha para as injustiças, olha para as corrupções, olha para os desvios, olha e diz: olha, a lei se enfraqueceu, o juízo acabou. Ele está dizendo que houve propina ali, os juízes foram comprados, as crianças estão morrendo. O Senhor não está vendo, Deus? E Deus diz: estou vendo. Mas o justo não vive daquilo que ele vê. O justo vive pela fé. Abacuque 2:4. Essa palavra vai entrar no coração do apóstolo Paulo. E ele vai falar em Romanos 1:17, em Gálatas 3:11, e no livro de Hebreus, apesar de alguns autores entenderem que Hebreus não foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas ele vai repetir 3 vezes assim, numa versão livre, que o justo pela sua fé viverá. O justo não viverá por vista, mas viverá por aquilo que ele não vê. A fé é certeza daquilo que você espera, é firme fundamento daquilo que você não vê. A fé vê o invisível. Por que que Deus honra a fé? Porque a fé honra a um Deus que é invisível. Você não vê Deus, mas você crê nele. Você não consegue enxergar Deus, mas você sabe que Ele conspira em teu favor, Ele age em teu favor. E isso agrada a Deus. Quando Tomé, ele se apresenta para Jesus e vê os furos dos cravos na mão, e ele fala: meu Senhor e meu Deus. Ele fala: Tomé, você duvidou, né? E agora você está vendo e você crê. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e crerão. Bem-aventurados sou eu e você. A gente não viu Jesus, mas a gente crê nele. É isso que ele está falando. A autoridade aqui, a autoridade está nas mãos de Deus. Deus, ele tira a autoridade, ele coloca a autoridade. Ele tira o rei e coloca o rei. Ele está nas mãos do Senhor. Deus o inclina para onde ele quer. E ele vai usar rei para abençoar, e ele vai usar rei para corrigir. O primeiro, então, princípio de autoridade é o quê? Proteção. Proteger é o primeiro princípio da autoridade. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Êxodo 32:10. Pastor Valmir estava falando aqui sobre oração e sobre jejum. Sabe o que está acontecendo aqui? Capítulo 32, Moisés recebeu as tábuas da lei. E ele está 40 dias ali na presença de Deus, 40 dias. O povo fica impaciente. É normal a agonia, a desesperança, a ansiedade tomar conta do teu coração. O que você faz? Estou com pressa. Esse Moisés disse que Deus ia levar a gente para a terra da promessa. O que a gente está fazendo parado aqui nesse deserto? E o povo então fica muito ansioso e prepara um bezerro de ouro, porque era um ídolo famoso lá no Egito, chamado Ápis. É o boi Ápis. Esse boi, ele dava direção para o povo no deserto. Fizeram um bezerro de ouro, e Deus disse: o povo já se corrompeu. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz 9 pragas sobre o Egito. Eu dei o golpe final com o sangue do cordeiro aspergido nos umbrais. Eu tirei o povo, eu sequei o mar vermelho, o mar dos juncos. O povo passou a pé seco. Depois eu sepultei o exército de Faraó, e ainda assim o povo duvida de mim.
eu vou acabar com eles. Moisés está na frente, a autoridade protege. Entenda isso, a autoridade protege. Moisés está na frente, o povo de Israel está pecando ali atrás. Orgia. Deus fala, sai da frente, Moisés. Sai da frente, Moisés. Deixa que a minha ira se acenda, porque eu vou destruir esse povo. O que Moisés fala? Deixa disso, Deus. Ele entra na frente, a autoridade entra na frente. Sabe por que o seu filho não morreu ainda? Porque você entrou na frente. Porque você protegeu. Sabe por que teu casamento não faliu ainda? Porque alguém que tem autoridade ali. É por isso que eu chamo os pais. Eu sou pastor na área de libertação e sou pastor de homens na minha igreja. Sou pastor auxiliar, pastor de libertação e de homens. Um homem se levanta e diz, não, Deus. E ele argumenta com Deus, o que vão pensar do Senhor? O Senhor tira o povo do Egito para matar aqui? Se o Senhor vai matar ele, vai me matar também, tira meu nome, risca meu nome desse livro aí. E Deus fala, então tá bom. Deus delegou a autoridade a Moisés, a pegar um povo que não era povo, e a pegar esse povo e levar para a terra da promessa. Quando Deus delega autoridade para você, Ele não vai tirar a tua autoridade enquanto você permanecer em obediência. Você pode falar com Ele, você pode conversar com Ele. Ló já tinha saído debaixo da autoridade dele, estava morando em Sodoma e Gomorra, região do Mar Morto. Deus vai acabar com Sodoma e Gomorra, o pecado dele subiu até mim. E aí então Moisés falou, Deus, o que é isso? Vai matar o justo com o ímpio? Se tiverem 50, se tiverem 45, 40, 30, 10. Quando Abraão fala em 10, ele se acovardou, porque ele estava pensando na verdade no seu sobrinho Ló. E aí a Bíblia diz, no capítulo 19 de Gênesis, que Deus se lembrou de uma oração que Abraão nunca fez. Então Deus se lembrou de Ló e mandou hoje livrar ele. A autoridade protege. E o mundo espiritual respeita a autoridade. Entenda isso. Você é mãe, você é professor, você é pastor, você é o líder do PG. Você é líder da rede, você tem responsabilidade de orar, de proteger, de abençoar, de impedir. Você tem autoridade para cercar com sebe. É tão difícil a igreja entender isso. Será que é tão difícil entender? Deus te deu isso como uma responsabilidade, papai. Agora, se Moisés fosse seduzido por essa palavra de Deus, vem de Deus. Que bom, Deus, então acaba com esse povo, me dá uma família nova. Já que o Senhor está dizendo. Mas Moisés, ele sabe exatamente o valor daquele povo. Ele diz, não, Deus, não faça isso. E Deus coloca o galho dentro, ele coloca a viola no saco e fala, então tá bom. Já que eu te dei autoridade, está contigo. A autoridade, gente, como princípio de proteção, a sujeição à autoridade atinge Jesus de Nazaré. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Vocês já pararam para pensar na família de Jesus? Tu acha que a tua família é disfuncional, né? Ai, pastor, o senhor não sabe quem foi meu pai, quem foi minha mãe. Imagina só, o povo sai para ir para a festa, em Jerusalém, Páscoa. 3 dias depois, cadê Jesus? Cadê o menino? Sua mãe só foi dar falta do garoto, 3 dias depois. Sabe aquele filme Esqueceram de Mim? Sabe? Foi o primeiro, Esqueceram de Mim, foi com Jesus. Esqueceram dele. Aí Jesus, vamos continuar. E lhes disse,
Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia, e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Jesus, ele sujeita a autoridade. Esse princípio é um princípio inegociável, gente. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho autoridade para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Quem foi que deu autoridade para Pilatos? Pastor, mas que absurdo. Você crê em Jesus? Quem foi que deu autoridade para Pilatos? Deus. E Jesus se submete à autoridade. É por isso que ele tem um nome poderoso. É por isso que o nome dele está acima de todo nome. A autoridade, a obediência da autoridade vem para proteger você. É bom isso. É bom estar submisso à autoridade. Cutuca a pessoa que está do lado e diz assim: é bom estar submisso à autoridade. Autoridade para guardar. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus. Ezequiel 28 fala de Lúcifer. Ele recebeu uma unção, uma capacitação espiritual para proteger. Ele fala a mesma coisa para Adão: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Quem deveria ter protegido Eva, gente? Quem? Adão. Tem um livro de um autor, esse livro é antigo, eu já não sei se vende mais, chamado O Silêncio de Adão, de Larry Crabb. Papai, presta atenção no que eu vou dizer. Aprenda a dizer não com amor. Aprenda a se posicionar espiritualmente na sua casa. O mundo espiritual, ele funciona ao nosso redor. Eu expliquei isso aqui 2 vezes já. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor. Você está percebendo que alguma iniquidade, algum espírito de sensualidade, de confusão, algum espírito maligno está atingindo o coração da sua família, dos seus alunos, do seu pequeno grupo? Querido, expulse ele. Na minha casa não. Em nome de Jesus, sai. Você não pode ser tímido. Nessa hora você não pode ser tímido. O seu filho está dormindo, está acordado. Chame o seu filho, vem cá que eu vou te abençoar. O seu filho vai sair, vai viajar. Coloca a mão sobre ele e profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetiza a vida. Profetiza a bênção do Senhor. Profetiza que o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que guarde eles. Profetiza que ele vai ser bendito ao sair, como ele foi bendito ao entrar. Libera uma palavra dizendo não ao diabo. Não! Eu e a minha casa pertencemos ao Senhor, nós vamos servir a Ele. Deus te deu uma autoridade para você proteger. Papai e mamãe, protejam seus próprios casamentos. Você é solteiro, comece a proteger agora a sua vida. A autoridade é um princípio de proteção. E esse princípio de proteção da autoridade, Jesus ensina muito bem em João 17:12, quando ele diz: estando eu com eles no mundo, está falando dos discípulos. Jesus também tem um PG. Presta atenção o que vai acontecer no PG de Jesus. Presta atenção. Estando eu no mundo,
Jesus tinha 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, autoridade. E tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. João 17:12. Por que Judas se perdeu? Ele chama Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, ele vai chamando aquela turma. E aí Judas, ele escolhe uma aliança fora da autoridade de Jesus, e ele vai fazer um acordo com quem? Com os assassinos fariseus, com a religião. Havia lá uma convenção judaica, e ele, em vez de andar com Jesus, ele escolhe se aliançar com quem? Eu gostei disso aí. Ele escolhe o quê? Ele escolhe o dinheiro e vende Jesus por prata. E aí ele se perde. A partir do momento que eu estou debaixo da autoridade, o espírito de morte não me toca. A partir do momento que eu saio debaixo da cobertura da autoridade e eu traio Jesus, o que aconteceu? Depressão, e a depressão foi tão forte que Judas foi enforcar-se. Foi se matar. Judas foi se matar. O princípio da autoridade traz, sair debaixo das asas traz medo, exílio e morte. Olha lá. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aquele anjo que andava no jardim de Deus, ele saiu debaixo da autoridade. Aqui está a proteção das asas de Deus, ó, está aqui. Ele saiu daqui e quis se posicionar como cabeça. Eu vou botar meu trono lá em cima. O que acontece com ele? Ele ficou semelhante ao Altíssimo? Ele se tornou em Satanás. Ele foi lançado ao inferno. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim. Adão está dentro do paraíso. Ele quebra a autoridade. Ele vai para onde? Para fora da presença de Deus. Fuge imediatamente para a casa de meu irmão Labão e Arão. Ele estava protegido aqui, Jacó estava protegido na casa do pai, debaixo da bênção do patriarca. Ele quebra a autoridade, aí tem que fugir. Moisés fugiu e foi morar em Midian. Ele queria muito fazer a vontade de Deus, é o meu ministério, libertação. Só que não era a hora. Não era a hora, não era o tempo. Ele estava com pressa de fazer alguma coisa para Deus. Não era o tempo, ele precisava amadurecer. Aí o que ele faz? Ele é obrigado a fugir para longe do local e do povo que ele deveria um dia libertar. O filho pródigo reúne tudo que tem e vai para uma região distante. A quebra da autoridade produz exílio e cativeiro, produz exílio e morte. Quando você não obedece, você não tem a proteção das asas de Deus. Por isso eu estou enviando profetas, mais para frente. Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Eu lhes asseguro que tudo isso sobreviverá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu quis que você estivesse debaixo da minha proteção, você não quis. Vocês não quiseram, eis que a casa de vocês ficará deserta. Deus usa um profeta para te avisar. Deus usa um pastor. Deus usa um líder. Deus usa alguém. Não faça, não faça, não saia. Fique, espere. Aí você faz o quê? Ignora. Diz que não é de Deus. Você tem um chamado maior, tem um ministério maior. A sua casa fica deserta.
Rebelião, gente, ela inferniza a vida. Rebelião, ela inferniza a vida. A rebelião contra a autoridade traz o quê? A perda da proteção da autoridade. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha para mim aqui, querido. A gente quer sacrificar a Deus. A gente quer fazer algo bom para Deus. Nós queremos exercer um favor para o povo de Deus. A gente quer trabalhar na obra de Deus. Presta atenção. Eu sei que você faz da sua vida um sacrifício. Mas mais do que o sacrifício, Deus quer o quê? Obediência à sua palavra. A obediência é melhor do que o sacrifício. Olha para quem está do seu lado e diga assim para ele: obedecer é melhor. Pode falar isso para ele. Diga para ele: seja forte, obedeça. Diga: obedeça. A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Olha para o lado aí, diz assim para o seu marido. Diga para a sua esposa. Diga para o seu amigo, para a sua namorada: a submissão é melhor. Diga: a submissão é melhor. A submissão é melhor. Submissão, gente. A submissão é boa. Como eu disse, o que atrapalha a submissão é a gente viver debaixo do abuso da autoridade. Você quer se revoltar, você quer se rebelar, que você não aguenta aquela vida. Diga de novo para quem está perto de você: ainda que a autoridade seja ruim, diga: a submissão é melhor. Ainda que teu líder de PG, diga, não seja quem você sonhou, a submissão é melhor. A submissão é melhor. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Eu vou dar uma adiantada. Sem presença de Deus, você é entregue ao maligno. 1 João 5, 18, 19 é um texto muito mal compreendido no nosso meio. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Diz aí, pessoal, é mais ou menos assim a tradução NVI. Quem nasceu de Deus não vive em pecado. Pecado para crente é igual terra nos olhos. Você já recebeu assim poeira no olho que você não conseguiu olhar? Você lembra disso? Entrou assim alguma coisa, um cisco. Uma vez, muitos anos atrás, eu tinha moto. E eu com o capacete levantei a viseira. Estava muito frio na minha cidade. Eu todo agasalhado, mas estava embaçando aquela viseira. Eu levantei a viseira e estou andando com a viseira aberta. De repente, entrou uma abelha. Pensa você dirigindo a moto, e uma abelha aqui dentro. E pior do que isso, a abelha conseguiu entrar no meu olho. Eu parei a moto, encostei no meio da rua, tirei o capacete, joguei. Enquanto eu não tirei aquela abelha do meu olho, não me picou não. Eu não sosseguei. Pecado na vida do crente é que nem terra no olho. Pecado na vida de quem nasceu de novo é que nem abelha no olho. Você tem que tirar logo, senão aquilo ali, você não aguenta aquilo. Quem é nascido de Deus não permanece no pecado. Ele pode tropeçar, não deve, mas pode tropeçar. Tropeçou, se levanta, pede perdão e segue em frente. É para frente que se anda, meu filho, não é para trás. Para de viver de passado. Caiu, sai do pecado. Agora, qual é o problema aqui? Aquele que é nascido de Deus não peca.
Mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Eu estou debaixo da cobertura de Deus, esse tapete aqui. Eu estou debaixo da proteção de Deus. Mas o mundo todo, o que está escrito ali, gente? Está sob o poder de quem? De quem, gente? Eu estou debaixo das asas de Deus. O mundo todo está sob o poder de quem? Presta atenção. Eu nasci de Deus. Eu estou aqui debaixo desse tapete vermelho. E eu não vivo em pecado. O maligno não pode me tocar. Por quê? Não vivo em pecado. Gente, e se eu nasci de Deus e resolver pecar? O que você acha que acontece comigo? Esse território aqui de quem que é, gente? Esse território aqui que é mundo, de quem que é? É do maligno. Então tem aquela turma que diz, eu levantei a mão, aceitei Jesus, e o maligno não me toca. Para com isso. O maligno não vai te tocar se você não pecar. Agora, se você anda no território das trevas, se você anda em pecado, ele faz o que quer com a sua vida. Você pode ser crente. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Escolheu o pecado, o diabo peneirou ele. Besteira, gente. Você querer analisar um texto, a pretexto, isso é maligno. E o diabo se aproveita disso na vida de crente. Eu vou encerrar, porque eu quero ter mais tempo para falar sobre abuso de autoridade. Eu quero ler um texto que fala sobre estar debaixo de uma proteção legítima. Autoridade sem proteção, são as duas últimas lâmpadas. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, e colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. E Davi disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Aprenda que existe gente sem autoridade, que vai querer te dar uma cobertura que não vai funcionar. Saul pegou a armadura dele, pegou a autoridade dele, e deu para Davi. Toma o capacete, toma a minha espada. Davi falou, não é essa cobertura que eu tenho. Não é essa armadura que eu tenho. A armadura que eu tenho é a armadura do Senhor. Eu quero pedir que o pastor Valmir fique em pé um pouquinho. O senhor pode vir aqui, pastor? Por favor. Diz assim um próximo slide. Proteção debaixo das asas da autoridade. E fez Josué. Leia o texto comigo ali. Aqui, pastorzão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Josué não venceu porque ele era bom de briga. Josué não venceu os amalequitas porque ele era bom de manejar a espada. Josué vencia porque havia uma autoridade sobre ele, com as mãos levantadas. Mas quando essa autoridade recolhia as mãos, ele perdia e recuava na batalha. Eu vou dizer uma coisa para você e você vai entender claramente.
Existe apenas uma autoridade na Cibapa. Chama-se pastor Valmir. Eu vou repetir. Existe apenas um ministério nessa igreja, que é o ministério que Deus confiou ao pastor Valmir. Deus não fala com todo mundo. Deus fala com um anjo, vai lá e fala com o anjo da igreja. Eu vou te responsabilizar, Valmir. Você vai proteger, você vai cuidar, você vai abençoar. É contigo que eu falo. Quando eu levantar no meio de Israel profetas, através de sonhos, através de visões, falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo face a face. Você quer servir na obra, querido? Você tem valor, você vai servir debaixo do conselho e da autoridade do pastor. Eu aprendi isso desde muito pequenininho, nunca tive dificuldade com isso, nunca tive. Eu prospero no meu ministério, porque o meu pastor diz, vai, eu vou. Diz, não vai, eu não vou. Eu tenho pastor, eu tenho cobertura espiritual. Todos os homens que andam debaixo da cobertura do meu pastor, prosperam. Eu prospero. É caldo, é óleo. Como é bom que os irmãos vivam em união. Minei, Manov, Manaim, Chevette, Ahim, Maniagam, Ahad. Como é bom que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso. Esse óleo é puro e vem do trono. Esse óleo é sob autoridade. Esse óleo bate na cabeça desse homem. Escorre pela barba, pela gola. Onde é que eu estou? Onde é que você está? Você está debaixo da cobertura desse trono. Esse caldo que cai na cabeça dele, essa unção de fertilidade, cai sobre você. Quando Deus libera sobre a vida dele, isso atinge você. A submissão é melhor. O diabo vai dizer para você, não obedeça, vá embora, rebele-se, revolte-se. Ele quer que você caia na mesma condenação dele. Mas o pastor é gente. O braço dele vai cansar. Pastor, não adianta chamar. Vem cá, Cleitinho, está aqui o Denis. Vem cá, Cleves. Tem mais alguém que você quer chamar aqui, pastor? Então vem cá. E as esposas? Cadê as moças? Deus, a Vanessa, está faltando a Silvia, cadê? Silvinha está aí? Está com o neném. Está bem. Entendo o que eu vou dizer agora, que isso tudo é para falar sobre proteção espiritual. As mãos do pastor, elas vão cansar. Abaixa a mão, pastor. Levanta a mão, Cleiton. Não. Levanta as suas mãos aqui. Vem aqui à frente. Dá um passo à frente. Levanta as mãos de vocês. Eu vou explicar uma coisa. As mãos deles não vão funcionar. As mãos do pastor auxiliar não funcionam. Elas funcionam de outra maneira. Vai para trás agora. Segura a mão do pastor. Agora sim. Se vocês ficarem debaixo da autoridade. Se vocês ficarem debaixo da autoridade. Mamãe, eu sei que está difícil. Segura as mãos do seu esposo. Filho, segura a mão do seu pai. Segura a mão da autoridade. A Bíblia encerra esse texto dizendo que Josué desbaratou o inimigo amalequita. Obedecer é melhor. A submissão é melhor. Você entra debaixo dessas asas aqui, ó, e o mal não te atinge, e praga nenhuma chega à sua tenda. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar? O pastor vai orar, vai levantar as mãos dele santas,
e vai orar. Eu vou pedir que todo mundo venha aqui.